apresentados alguns pontos no intuito de melhor conhecer essa complexa manifestação estética, a qual muitos chamam de sétima arte. Ao longo do tempo, diversas invenções e melhoramentos tecnológicos possibilitaram a criação de aparelhos capazes de captar e registrar movimentos. Entre tais aprimoramentos, podemos citar a concepção do princípio da câmera escura por Leonardo da Vinci no século XVI e a criação da lanterna mágica, criada por Qi Chen, durante o século XIX, que era capaz de projetar algumas imagens desenhadas em lâminas de vidro. No entanto, foi o fenômeno da persistência retiniana descoberto pelo inglês Peter Mark Roger em 1826, além do desenvolvimento da fotografia por Louis e Joseph na mesma época, que deram um pontapé inicial para a criação das filmadoras. A partir daí, diversos equipamentos foram idealizados ao longo do século XIX, no ano de 1892. O francês Léon Bolle conseguiu, a partir do cinestoscópio, desenvolver o cinematógrafo, um modelo que conseguia gravar e projetar a luz das imagens em movimento em tela em quadros por segundo. Bolle não possuía dinheiro para registrar a patente do invento. O cinematógrafo acabou por ser patenteado pelos irmãos Lumière, que passaram a partir de 1895 a fazer várias produções cinematográficas de pequenas capacidades e exibi-las em salas especiais. De fato, a data 28 de dezembro de 1895 é especial ao que se refere ao cinema. Neste dia, no Salão Grand Café, em Paris, os irmãos Lumière fizeram uma apresentação pública dos produtos de seu invento, ao qual chamaram de cinematógrafo. Este fazer artístico conquistaria o mundo e faria nascer uma indústria multimilionária. O filme exibido foi Os primeiros filmes da história do cinema eram bastante simples. Era filmado ao ar livre e resumia-se em ficções documentárias. Entretanto, vale ressaltar que todas as obras cinematográficas ainda não apresentavam áudio naquela época, mas seria 3 séculos depois que o cinema ia firmar-se como arte. Isso ocorreu pela ação de artistas interessados tanto em teatro como em mágica e música, e todo efeito cênico possível naquela época. Um dos principais nomes dessa fase foi Georges Méliès, que dirigiu o filme Viagem à Lua em 1902. O cinema falado, como a gente conhece hoje em dia, só foi possível a partir do desenvolvimento do som no final do século XIX, após a criação da primeira obra com música e efeitos sonoros sincronizados da história. Essa obra foi a Dom Juan. Em 1926, os filmes sonorizados se consolidaram com muita facilidade. 3 anos depois, em 1929, mais da metade das películas norte-americanas já contavam com a experiência da sonorização. A comédia tornou-se um gênero clássico graças à contribuição de atores magistrais e alcançou altíssimos níveis poéticos e interpretativos por obras de Charlie Chaplin, que sem dúvidas é o maior ícone do cinema mudo e dos mais importantes ícones da história do cinema. Ator e diretor inglês radicado em Hollywood, criou em 1924 o imortal personagem Carlitos, um homenzinho símbolo de liberdade e dignidade do homem contra todas as formas de violência social. It's a revolution. Charlie Chaplin. Eu nasci a 16 de abril de 1889, lá em Londres, na Inglaterra. O meu pai
Charles Spencer Chaplin, ele era vocalista e ator. A minha mãe também. A Hannah Chaplin, ela era cantora e atriz. Eu e meu pai não tinha uma relação muito boa. E ele carregava uma doença, cirrose hepática, do qual ele acabou morrendo, que foi em 1901. E ele e minha mãe, eles se separaram, eu não tinha nem 3 anos de idade na época. A minha mãe, ela, após a morte do meu pai, ela foi internada em um asilo. E eu fui levado para um orfanato. E depois comecei a estudar em uma escola de crianças pobres. Foi em 1894. Eu tinha apenas 5 anos de idade. Que foi para cantar a música Jack Johnny. Mas quando eu comecei a trabalhar seriamente por teatro, já foi a partir de 1908, que eu entrei em um grupo de teatro onde eles trabalhavam com assuntos variados e sucessos diversificados. Dentre esses sucessos estava a mímica, que foi pela qual me apaixonei e segui minha carreira com ela. Os do cinema mudo, que fizeram vários sucessos. Dentre eles tem O Garoto, que foi gravado em 1921, fala da história de um bebê que acaba ficando nos cuidados de um vagabundo. Temos também A Corrida pelo Ouro, que já foi gravada em 1925, que ocorre no Alasca, em plena corrida pelo ouro. Temos também, em 1931, Luzes da Cidade. É de grande carinho e prazer que eu tenho de falar desse filme, porque ele já foi lançado em uma época onde o cinema falado já existia, e mesmo assim teve um sucesso estrondoso. Ele fala de um vagabundo, onde ele se finge de milionário para conquistar uma florista cega. Temos também Tempos Modernos, que já foi em 1936, que é uma crítica ao trabalho e mão de obra excessiva. Temos também em 1940 O Grande Ditador, que é uma crítica à perseguição racial que aconteceu na Europa. Tive a vida sentimental muito intensa, muito abalada. Eu casei 4 vezes, 3 delas com estrelas do cinema. Já na 4ª vez foi quando eu conheci a filha do teatrólogo Eugênio Ônio, que foi a Ona. Eu tinha 54 anos e ela 52 na época que nos casamos. E com ela eu tive 6 filhos e foi com ela que eu fiquei até o final da minha vida. Eu fui acusado de comunista pelo marxismo. Eu tive que me mudar em 1952 para a Suíça. Oi gente, meu nome é Norma Jeane Mortenson, mas vocês devem me conhecer por Marilyn Monroe, um dos maiores símbolos sexuais do século XX. Na minha infância, morei boa parte em orfanatos e lares adotivos, e acabei tendo de me casar com apenas 16 anos. Meu marido, que era da Marinha, acabou sendo transferido para o Pacífico Sul. Logo depois, acabamos nos divorciando e eu assinei contrato com a Fox. E fiz 3 filmes. Logo depois, Fox cancelou o seu contrato comigo. E eu acabei me mudando para a Colômbia. Lá, sem dinheiro, eu acabei aceitando a proposta de posar nua para um calendário. E com essa foto fez muito sucesso e eu acabei sendo a primeira capa da Playboy. Depois dessa capa, com tantos de sucessos que eu fiz vários filmes, fui protagonista em vários filmes, e neles foram O Segredo das Viúvas, O Inventor da Mocidade, Como Agarrar um Milionário, Os Homens Preferem as Loiras, O Pecado Mora ao Lado e Quanto Mais Quente Melhor, que foi considerada a melhor comédia do século XX. Como todos os filmes que eu fiz eram de estereotipo loira, burra e ingênua, com essa minha ingenuidade, eu acabei sendo uma das mulheres mais desejadas do século XX. Fala galera do CJOL, tudo bom? Meu nome é Enzo, eu sou estudante do curso de Artes Visuais aqui em São Luís, na UFMA, e também sou cineasta. Recentemente acabei meu primeiro trabalho com cinema, que é o Celton, e atualmente estou envolvido em mais 2 projetos. Mas vamos lá, eu fui convidado a falar um pouco de cinema nesse vídeo aqui, e eu vou explorar um pouco da minha opinião sobre alguns quesitos específicos do cinema. Algumas perguntas aqui, deixa eu lembrar. Tá, o que eu acho do cinema contemporâneo? O que é o cinema contemporâneo então, pessoal? O cinema contemporâneo é o cinema que se faz hoje, né? É o cinema do nosso tempo. Então o cinema é uma linguagem de arte, e a arte ela é o reflexo de um tempo histórico. Logo, o cinema contemporâneo é o reflexo do nosso tempo,
ou seja, o que os cineastas fazem em linguagem cinematográfica hoje, tá? Eu faço cinema contemporâneo e eu acredito que o cinema contemporâneo ele tem um poder de comunicação que é sensacional, é incrível. É um cinema que olha para trás na história do cinema e traz toda a referência que o cinema tem consigo. E isso é muito enriquecedor culturalmente falando, é realmente muito poderoso, tá? Eu acho que o cinema contemporâneo ele também tem um poder muito grande na comunicação, porque ele se tornou democrático, tá, gente? O mais novo sucesso do universo cinematográfico da Marvel, que reúne quase todos os heróis da franquia, surpreendeu muitos brasileiros por ter cenas que foram gravadas aqui mesmo, no Brasil. As imagens aconteceram no Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, no Nordeste do Maranhão. A produtora BPS contou que todos tiveram várias dificuldades, pois o parque tem uma locação muito remota e foi preciso mandar um produtor de campo com 1 mês de antecedência para uma visita técnica. Para que toda a equipe chegasse no lugar planejado, foi necessário um veículo 4x4 para atravessar as areias alagadas. E para passar pelas dunas, todos tiveram que usar jipes. Oi, gente, beleza? A gente tá indo em busca do cenário que a gente vai iniciar nosso vídeo sobre cinema, exatamente. E eu espero que a partir daqui vocês assistam e se... Máquina criada por Artazal Vikiker. Século 17. Não. O que é... Aparece. Pra você, o que é o cinema? Os primeiros filmes da história do cinema eram bastante simples, filmados ao ar livre e representavam basicamente só documentários e ficção. Para de sorrir, gente! 1 hora depois. Muitos chamam de sétima arte. Porra! 2 horas depois. Só bora fazer o teste. Vai. Não, 3 horas depois. ainda não tinha áudio naquela época, mas seria para, por favor! 2000 anos depois. O cinema precisa de atores assim. Não, né? Nas 3 primeiras décadas do século XX. Eu não deixo de parecer. Que sem dúvidas alguma... Ah, não, ele continua. Algumas... Vai de novo.
ficou claro demais agora. Vai. Eu tô filmando, meu querido. Oi, Deixa o like. A gente... Acabou, pessoal. Essa frase é minha. Sai pra lá, meu chapa. Deixa o astro fazer isso. Acabou, pessoal.